Olá! Hoje a gente vai mergulhar num argumento bem interessante. Ele começa de um jeito super simples, com uma tigela de cereal, mas nos leva a uma das maiores questões que existem. A vida apareceu por acaso ou foi planejada? Pois é, o que será que cereal, escrita no céu e a origem da vida têm em comum? Parece uma mistura estranha, né? Mas para entender essa conexão, a gente precisa começar com uma história que vem direto do nosso material de análise. E ela começa num lugar bem comum, a mesa do café da manhã. Imagina só a cena. Um garoto de 16 anos, o Johnny, vai tomar o café da manhã e encontra uma mensagem no meio do cereal. E não é um bilhetinho não, hein? As próprias letrinhas do cereal formam a frase: "Leve o lixo pra fora, mamãe." Aí o Johnny, que acabou de ter uma aula de biologia, começa a pensar. Espera aí, será que isso foi por acaso? Sabe, sei lá, talvez o gato derrubou a caixa de cereal e, por pura sorte, as letras caíram formando exatamente essa frase. A questão é essa. Foi um acidente ou foi uma mensagem inteligente? Ok, agora a história muda de cenário. O Johnny está na praia e dá de cara com outra mensagem, dessa vez escrita na areia. Mary ama Scott. A pergunta que o nosso material base faz é: alguém pensaria que as ondas ou uns caranguejos andando formaram isso por acidente? A aposta é que não, né? E para fechar, ele olha para cima e vê uma mensagem escrita com fumaça no céu: "Beba Coca-Cola." Bom, aqui a ideia de que foi só o acaso fica bem difícil de sustentar. O argumento aqui é que a gente reconhece isso na hora como algo feito por uma inteligência. Por quê? Porque pela nossa experiência, o vento e as nuvens não saem por aí escrevendo mensagens publicitárias. É exatamente essa ideia que está no centro de tudo. Essa nossa capacidade de reconhecer uma mensagem como sinal de inteligência é o ponto de partida. Agora a gente vai dar um salto. Vamos sair dessas mensagens simples, no cereal ou no céu, e mergulhar no código, mas num código muito, muito mais complexo, que está dentro de cada célula viva. Essa mensagem biológica, como a gente sabe, está no DNA. Dá para pensar no DNA como um alfabeto químico com só 4 letras: A, T, C e G. E essas letras formam as instruções super precisas para construir e fazer funcionar tudo que é vivo. O material que a gente está analisando chama isso de complexidade específica. Ou seja, não é só uma sequência complexa qualquer. É uma sequência que tem uma função que carrega uma mensagem clara, tipo um software de computador. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mensagem, a fonte que estamos usando cita uma comparação impressionante feita pelo biólogo Richard Dawkins. Pensa só, a informação que está só no núcleo de uma ameba, uma única e minúscula ameba, é maior do que os 30 volumes da Enciclopédia Britânica inteira. É muita coisa. E olha, isso é só o que está no núcleo. Se a gente pegar a informação da ameba inteira, o texto, de novo citando Dawkins, diz que seria o mesmo que 1000 coleções completas da enciclopédia. 1000! É um volume de informação que é até difícil de imaginar. E é aqui que o argumento chega no seu ponto principal. A questão levantada é a seguinte: se a gente olha para uma frase simples no cereal e conclui que alguém a escreveu, por que então a gente olharia para uma mensagem com a complexidade de 1000 enciclopédias e assumiria que ela surgiu sem um autor? Tá, mas e aí? Como a gente decide entre acaso e projeto? A proposta do material é que a gente investigue essa questão como um detetive. Sabe? Usar os mesmos princípios da ciência forense para seguir as pistas e ver onde elas nos levam. E a principal ferramenta nesse kit de detetive é algo chamado princípio da uniformidade. É uma ideia bem simples, na verdade. Ela diz que as causas que agiram no passado são as mesmas que a gente observa agindo hoje. Por exemplo, a gente vê a água e o vento desgastando rochas hoje, então a gente pode concluir que foi isso que formou um cânion há milhões de anos. Olha só esse exemplo. É perfeito para entender. De um lado, o Grand Canyon. A gente atribui sua formação a causas naturais, como a erosão do rio, porque é um processo que a gente vê acontecer na natureza. Agora, do outro lado, o Monte Rushmore. Alguém olha para aqueles rostos e pensa: nossa, que erosão interessante. Não. A gente sabe que foi uma causa inteligente. Foram escultores. Por quê? Porque a nossa experiência diz que só uma inteligência consegue esculpir rostos numa montanha. O argumento, então, é aplicar essa mesma lógica forense ao DNA. A pergunta é: na nossa experiência diária, o que a gente observa criando informação complexa e específica, criando códigos, são processos naturais, aleatórios, ou são mentes inteligentes? Como a gente só vê mentes fazendo isso, o princípio da uniformidade sugeriria, segundo a fonte, que a informação no DNA também aponta para uma causa inteligente.
A partir daqui, o raciocínio se aprofunda e passa a questionar o que seriam as premissas filosóficas por trás de parte da biologia moderna. Vamos ver como essa crítica é construída. E um ponto bem curioso que o texto levanta é que até mesmo biólogos como Richard Dawkins, que a gente já citou, reconhecem que os seres vivos têm uma forte aparência de terem sido projetados. Ele mesmo usa essa palavra, aparência de projeto. E isso leva a outro ponto que o material considera central. A fonte cita Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, que teria dito que os biólogos precisam sempre se lembrar que aquilo que eles veem não foi projetado, e sim que evoluiu. A pergunta que o texto faz é: por que seria preciso um lembrete constante se a evidência apontasse apenas para uma direção? Então, o que se coloca aqui é um contraste entre duas maneiras de fazer ciência. De um lado, uma que seguiria as evidências para onde quer que elas apontem. Do outro, uma que, segundo o argumento, já descartaria a possibilidade de uma causa inteligente antes mesmo de olhar as evidências, por uma questão de princípio filosófico. Para reforçar esse ponto, o texto traz uma citação do geneticista Richard Lewontin. A interpretação dada é que seria uma espécie de admissão de que existe um compromisso filosófico prévio com o materialismo, ou seja, com a ideia de que só existem causas materiais, e que esse compromisso vem antes mesmo de analisar as evidências, porque a outra possibilidade, a de permitir uma entrada divina, não seria uma opção. E para amarrar tudo isso, o argumento termina com uma metáfora bem interessante. É a metáfora do quebra-cabeça. Pensa numa visão de mundo, uma filosofia, como a foto que vem na tampa da caixa do quebra-cabeça. A foto não é o quebra-cabeça em si, mas é ela que guia a gente na hora de juntar as peças, que são as evidências. A alegação, então, é que a biologia tradicional estaria usando uma tampa de caixa naturalista, ou seja, uma imagem onde tudo no universo aconteceu sem nenhum tipo de projeto. O problema, segundo o argumento, é que as peças, nesse caso, a informação codificada no DNA, parecem não se encaixar nessa imagem. Elas parecem desenhadas. E é com essa provocação que o argumento se encerra. Fica a pergunta no ar. O que se faz quando as peças da evidência que se tem na mão não parecem bater com a imagem da caixa que está sendo usada como guia? Insiste-se que as peças não são o que parecem ser? Ou se considera a possibilidade de que talvez a tampa da caixa esteja errada?